palmas nas mãos. O Espírito Santo na igreja. A igreja consiste no povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 9. Escrito está: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não vou nem entrar nesse fator aqui não teológico, mas se houve trevas, é porque houve luz antes. Tá? Vamos lá. Isso é princípio e lei da física. Só pode existir trevas onde existiu luz primeiro. Nunca se existe trevas sem primeiro ter a luz. Nascidos do Espírito. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, escrito está: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem como ser nova criatura vivendo coisas velhas. Não tem como ser nova criatura com práticas velhas. Não tem como ser nova criatura com práticas antigas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E salvo pela fé no Messias, Romanos 10, 9, que com a boca você confessa e com o coração você crê. Ok? Nos tempos do Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, o Espírito aplicou a redenção comprada por Cristo às pessoas. O Espírito, aliás, o ministério público de Jesus foi inaugurado com o seu batismo. Da mesma forma, os seus discípulos têm de esperar até que recebam o batismo do Espírito Santo, que os fará uma igreja poderosa, pronta para ministrar para Deus no mundo. Ou seja, o ministério de Cristo só começou depois do batismo. Que o Espírito desce, né? E automaticamente o ministério da igreja primitiva só começou depois que o Espírito também desceu. E deu-lhe poder, né? Não que eles não tinham poder, mas deu-lhe capacidade para eles levarem o Evangelho às outras nações. Porque a maldição de Babel fora quebrada. Porque no tempo neotestamentário, quem falava mais de um idioma era alguém considerado como alguém sobre-humano. E automaticamente essa maldição foi quebrada ali. É de receber o batismo do Espírito Santo e com fogo. Eles receberam a capacidade de falar outros idiomas, falar a língua dos anjos, né? Porque a gente vemos ali em Atos que algumas pessoas estavam entendendo o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma, mas isso não diz que eles não receberam o batismo com o Espírito Santo também. Porque Paulo vai dizer que aquele que fala o Espírito Santo, aquele que fala em línguas, que recebe batismo e fala em línguas, fala em mistério com Deus, não a homens, né? Então, quando é dialeto, quando é língua idiomática, alguém entende. Quando é mistério, somente Deus entende. Tá bom? Então isso aí, muitas pessoas querem tirar evidência do falar em línguas estranhas, dizendo que é uma invencionice dos pentecostais. E não é. Tá bom?
Porque a gente conhece o que a Bíblia nos diz quando Paulo diz que quem fala em línguas fala em mistério com Deus. Ok? No dia de Pentecostes, o Espírito veio como o som de um vento impetuoso de línguas como fogo, pairavam sobre os fiéis. Deixa eu dar só um adendo aqui. Eles receberam essa capacidade de ir, só que eles não foram. Foi preciso vir a perseguição para eles poderem ir. Então tem coisas que Deus permite vir para nós despertarmos para fazer aquilo que Ele quer. Que pior aqui. Podemos assim dizer que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, havendo unidade, comunhão, perseverança. Atos capítulo 2. Deixa aberto em Atos também. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que igreja top, que igreja massa. Doutrina, que é a palavra. Comunhão, no qual não tinha divisão. Partir do pão, é uma igreja que praticava o símbolo da ceia do Senhor. Participava do corpo e do sangue de Cristo. E nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando eles cumpriam esses pré-requisitos aqui estabelecidos, era Deus que acrescentava as pessoas. Não precisava de força, não precisava de mecanismo nenhum. Quando eles exerciam doutrina, partir do pão, comunhão e oração, não é eles que iam, é as pessoas que vinham. As coisas fluíam, as coisas aconteciam. Porque um é quem planta, o outro é quem rega. Mas o que plantou não tem poder para dar crescimento. O que regou não tem poder para dar crescimento. Quem dá crescimento é o Espírito Santo. Ele é que dá o crescimento. Jesus disse e fará obras ainda maiores que estas. A parábola do grão de mostarda torna-se uma realidade quando um pequeno grupo de seguidores torna-se em uma igreja. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu tempo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Oh, glória!
O ingrediente vital o ingrediente vital nesse desenvolvimento espetacular é o derramar do Espírito Santo. Jesus está falando desse crescimento nessa parábola. A grande proporção que a igreja ia tomar, o crescimento avassalador que a igreja iria tomar. Apesar dele ter trabalhado na igreja do Antigo Testamento de uma forma muito mais limitada e restrita, agora, no entanto, Cristo havia morrido, a redenção foi consumada, o dom do Espírito foi dado e a igreja do Novo Testamento começou equipada para grandes tarefas. Atos capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38, escrito está: Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos ladar. O Espírito Santo equipa a igreja. A igreja toda é comparada a um corpo e as suas pessoas são membros ou partes diferentes deste corpo, em que cada um receba conforme a vontade de Deus. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. O Espírito assegura que a igreja está plenamente equipada para a sua tarefa. Paulo nos diz que Cristo, tendo ascendido aos céus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e outros como mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele o faz dando seu Espírito no dia de Pentecostes. O Espírito Santo dá às pessoas os dons necessários que elas precisam para cumprir o papel vital dentro do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá o dom, porque dom é presente, é Ele que dá para você exercer de uma forma sábia, de uma forma coerente, de uma forma poderosa, o seu ministério, a sua função dentro do corpo. O Espírito Santo ensina a igreja. As Escrituras são o produto do Espírito por meio do qual ele ensina a igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, o Espírito Santo abre mentes e corações às suas verdades. Deus dá à sua igreja o espírito de sabedoria, de revelação no seu conhecimento. E também guia na verdade e faz lembrar de todos os ensinamentos. Quando o Espírito vos vier, Jesus dizendo, quando o Espírito vier, João 14, 26, quando o Espírito vier da parte do meu Pai, ele vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Só lembra aquele que estuda. Ele vai lembrar aquilo que o Filho havia lhe ensinado, através do Espírito Santo.
Tudo que é necessário saber está na Bíblia. E o Espírito Santo ajuda a igreja a entendê-la. Tudo que você precisa para saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta está na Bíblia. Ela é o nosso manual de fé, de regra e de conduta. Você já reparou? Todas as vezes que você for pegar a Bíblia para ler, vai te dar sono. Porque tudo que o diabo não quer é que você conheça a verdade. Porque a Bíblia diz, João 8,32, conheçam a verdade. Aprendam da verdade. E a verdade vos libertará. Quando o povo conhece, o povo não é escravizado por heresias. Quando o povo conhece, o povo não é presa mais do diabo. Quando o povo conhece, o povo não está mais vulnerável às mentiras, às falácias do diabo. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quer parar de sofrer? Conheça as Escrituras. O Espírito Santo governa e dirige a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E é através do seu Espírito Santo que ele governa a sua igreja. Quando os profetas e mestres de Antioquia ministravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. O Espírito Santo unifica a igreja. A unidade da igreja de Cristo é feita pelo Espírito Santo, que verdadeiramente une todos os cristãos em uma só igreja. A entrada é através de Cristo, a porta. O Espírito trabalha do lado de fora desta união, trazendo as pessoas para dentro de maneira irresistível. Estando todos unidos a Cristo, assim estamos também unidos uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, diz assim, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Esta unidade que o Espírito produz é uma unidade real, é uma unidade espiritual, tal como a da Trindade. Jesus ora por essa unidade dentro da sua igreja. João 17:11, que é a oração sacerdotal. João, capítulo de número 17, versículo de número 11. Diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Oh, maravilha. Isso aqui é forte demais, tá, gente? Isso aqui é muito forte. Então, quando as pessoas nos chamam de cristãos, é porque veem Cristo na gente. E como as pessoas vão ver Cristo na gente se não vivermos em unidade? Uns para com os outros. Temos que aprender que igreja não é Olimpíadas, igreja não é uma disputa, igreja é um reino, onde todos trabalham de forma unida para um propósito, para um desígnio, para uma meta. Unidade verdadeira unifica a igreja invisível e os cristãos têm o dever de dar a expressão visível desta unidade. Isso aqui é forte. Unidade verdadeira unifica a igreja invisível
E os cristãos têm o dever de dar a expressão visível desta unidade. O Espírito Santo capacita a igreja a congregar e a cultuar. O culto é a parte vital da igreja e, como cristãos, devemos congregar uns com os outros. Hebreus 10, 25. Esse texto de Hebreus 10, 25, ele é muito contemporâneo aos dias odiernos. Ele parece que foi compilado hoje, canonizado hoje, vida. Com o quadro que a igreja, né, com o quadro que estamos vivenciando nos dias odiernos. Olha o que diz. Não deixando a nossa congregação, como é o que? De costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixar de congregar, como é o costume de alguns, né? Que agora surge esses bobão da internet, né? Desconsiderando tudo que os nossos pais na fé fizeram, dizendo que você não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa estar em um lugar, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, que você que é o templo, aliás, que você que é a igreja. Quem fala isso não leu o texto, não interpretou o texto. Porque os dias que nós atravessamos, diz a Bíblia que surgirão vários falsos mestres que se intitularizam isso, que eles mesmos se promovem a isso, falando fábulas, heresias e distorcendo toda a sã doutrina. Pessoas que se apacentam. Pessoas que se lideram. Eles pegam a Bíblia que eles têm hoje, que foi a igreja que colocou na mão deles. Senão nem isso você teria na sua mão, a Bíblia hoje. Aí você agora quer desfazer da igreja? Você agora quer desfazer da liderança? Não deixais de congregar, como é o costume de alguns. Entre você, com a sua falácia, eu fico com a Bíblia. Eu tenho meu pastor. A minha pastora. Eu tenho meu líder. Que zelam pela minha alma. Porque a Bíblia diz que é ele que vai me apresentar diante de Deus. Porque ele vela pela minha alma. Ele cuida da minha alma. E a grande problemática de muitos hoje é dar ouvido a essa meia dúzia de 6 que falando essas asneiras na internet. A pessoa já está com vontade de ficar em casa. Já não está com vontade de ir mesmo para a igreja. Aí ouve essas meia dúzia aí, vida de 6, esses teólogos, né? Que não é teólogo, é teólogo. Com essas falácias, com essas inverdades. Quando a Bíblia diz que para não deixar de congregar. Eu preciso congregar. Eu preciso participar do corpo, do sangue. Eu preciso de um líder para pastorear a minha vida, para liderar.
para cuidar da minha alma, dentro do que a Bíblia diz. Cuidado, igreja. Com esse grupinho aí, cuidado. Nesta reunião. Prossigamos aqui. Depois de Hebreus 10, 25. Estou tentando achar o Hebreus ainda, minha flor. No último parágrafo. Esquerda ou direita? O último parágrafo. De esquerda a direita. Faça com a mão assim, esquerda e direita. Você acha aqui que vem? O Espírito Santo capacita a igreja e congrega no último, irmão. Aí vai, depois de Hebreus 10, 25. Ah, tá, obrigado. Direita, muito parágrafo à direita. Vamos lá, obrigado. Nesta reunião, Cristo está presente através de seu Espírito. O louvor é a parte fundamental do culto. A oração também é essencial no culto. Vamos ler primeiro Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nesta reunião, Cristo está presente através do Espírito. Mateus 18, 20. Só que essa reunião aqui, gente, é para disciplinar e excluir alguém. Tá? Não fala sobre a quantidade de pessoas que estão no culto. Assim como alguns pensam. Alguns pensam assim: não, vou começar o culto porque já tem aqui um grupinho aqui, porque a Bíblia diz onde tem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Tá? Então quer dizer que se tivesse um, o Espírito não estava. Então o Espírito só se faz presente de forma onipresente quando tem 2 ou 3? Não. Isso é para disciplinar alguém, tá, gente? Para excluir. Tá? Alguém que está em pecado, você vai e conversa. Não te ouviu, você leva 2 testemunhas. Não te ouviu, você leva a igreja. Não te ouviu, você o considera como um publicano e como um gentil. Exclusão. Tá? É nesse sentido. Porque a autoridade na igreja tem poder para isso. Tá? Vamos lá. Outro texto aqui, né? Sim. O louvor é a parte fundamental Do culto. do culto. Salmos 22, 25. Salmos de número 22, verso 25. Diz assim: o meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. A oração também é essencial no culto. Colossenses 4, versículo de número 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Vamos ler 1 Timóteo 4, 5 também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. De modo semelhante, a pregação deve ser em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O Espírito Santo é quem nos capacita a louvarmos a Deus de maneira aceitável, como congregação do seu povo. O Espírito Santo na evangelização. Antes de subir aos céus, Cristo deixou a grande comissão com a sua igreja.
Cristo prometeu estar sempre com sua igreja. A grande missão de evangelizar o mundo só poderia ser assumida com o poder do Espírito Santo. Quando ele veio no dia de Pentecostes, 3.000 almas foram convertidas. O Espírito Santo convence os homens do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O vento sopra onde quer e quando ele toca nas pessoas, levanta-as dos mortos. Os tessalonicenses se voltaram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Cristo disse: e se sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele faz isso por meio do Espírito Santo, que é vital para a evangelização da igreja. O Espírito Santo reaviva a igreja. Muitas vezes algumas igrejas se apagam, ou seja, a busca pelas maravilhas e pela adoração a Deus fica ao longe. Num reavivamento, uma igreja seca e sem vida é despertada. O Espírito Santo traz novo arrependimento, oração e zelo. Deste modo, ele reanima os membros que esmorecem. O espírito é entristecido pelo pecado. Ele não se retira, mas, no entanto, é abandonado pelos próprios membros por causa dos ídolos. Materialismo, mundanismo, falta de oração e santidade na igreja. Egolatria e etc. Ele permanece fora até o povo de Deus se arrepender, ou até que o povo se arrependa. A igreja, quando se arrepende, de fato experimenta a vida após ter estado morta, que é a essência do verdadeiro reavivamento. Vamos ler já esse texto aqui. Os cristãos estão no mundo, contudo, são separados do mundo. A evangelização se torna efetiva. O temor de Deus desce sobre comunidades inteiras. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 15. Diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? O Espírito Santo, na experiência do cristão, quanto à experiência do cristão, o Espírito Santo nele opera das seguintes maneiras: 1. Regenerando-os. 2. Batizando no corpo de Cristo. 3. Habilitando nele. 4. Selando. Temos o selo. 5. Proporcionando-lhe segurança. 6. Fortalecendo. 7. Enchendo-o da sua virtude. 8. Libertando-o do pecado e da morte. 9. Guiando-o. 10. Chamando-o para serviço especial. 11. Orientando no serviço cristão. 12. Iluminando-o. 13. Instruindo-o. 14. Capacitando-o. 15. Possibilitando todas as formas de comunhão com Deus. Oração, adoração e louvor. O ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto, ele convence-nos do pecado. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-o enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ele convence do pecado. O homem vê que é falho, o homem vê que é pecador, o homem vê que é errante, o homem vê que está perdido. Agora eu vou experimentar a justiça, porque eu sou justificado por meio da fé, e essa fé é em Cristo. Eu reconheço que sou pecador, confesso Cristo, então sou justificado pela fé, e automaticamente eu não entro em juízo, porque a Bíblia diz em Hebreus que aqueles que estão em Cristo não vão entrar em juízo. O ímpio sim, o mundo sim, vai passar pelo tribunal do juízo, porque a Bíblia diz, principalmente em Apocalipse, fala de vários tribunais, mas nós, crentes em Cristo Jesus, não vamos passar pelo tribunal de julgamento, vamos passar pelo tribunal das obras e vamos ser recompensados pela mesma, porque quem está em Cristo não entra em juízo. Agora o mundo sim, o mundo vai passar por julgamento para ser sentenciado. Nós que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, através do Espírito Santo, passaremos por outro tipo de tribunal para recebermos recompensa, galardão, segundo as nossas obras. Ô glória! Ele revela-nos a verdade a respeito de Jesus, realiza o novo nascimento e faz-nos membros do corpo de Cristo. Na conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Maravilha! Ai, Jesus! Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Louvado seja teu nome, Senhor. O Espírito Santo nos santifica. Na conversão, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. Note alguma das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos purifica, nos dirige e nos leva a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus. Ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração. Intercede por nós quando clamamos a Deus. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam. O Espírito Santo nos capacita para a obra ministerial. O Espírito Santo reveste os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo ou com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e a operar milagres. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 14. Que diz assim:
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tudo inserido no corpo. Estes dons são uma manifestação do Espírito através dos santos, visando o bem-estar de todos. Do 12, vamos ler do 7, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, 2. E a outro pelo mesmo Espírito, fé, 3. E a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, 4. E a outro a operação de maravilha, 5. E a outro de profecia, 6. E a outro dom de discernir espíritos, 7. E a outro dom de variedade de língua, 8. E a outro a interpretação de línguas, 9. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu não posso dizer para vocês assim, de forma quantitativa, só existe 9 dons. Não. Tá? Existem 9 dons aqui apregados em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Tá? Então, ele dá a cada um conforme ele quer. Porque ele sabe o papel que cada um vai exercer. Então, ele te dá, te capacitando para você exercer no corpo aquilo que você foi designado para fazer. Então, ele vai distribuir como ele quer. Prossigamos aqui. As benevolências e operações do Espírito trazem grandes bênçãos, mas essas inferem responsabilidades correspondentes. Existe um relacionamento intrínseco entre resistir ao Espírito e não crer em Deus. Resistir ao Espírito inclui todas as atividades humanas que aceitam um degrau de obediência que é menos do que entrega completa a Deus. Isso significa que as pessoas que vivem em um estado de deliberada resistência ao Espírito Santo perdem sua própria felicidade e ajuste pessoal. Resisti-lo é um convite à miséria humana. O Espírito Santo é o divino, agente encarregado de efetuar a reconciliação do homem com Deus, através de Cristo, que é o caminho. Resistir ao Espírito é como se alguém estivesse se afogando e recusasse um salva-vida que lhe atiram. Portanto, a pessoa que resiste ao Espírito Santo está recusando a ajuda do único agente que pode salvar. A consequência desta resistência é a morte eterna. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado muito grave. A palavra blasfêmia quer dizer proferir deliberada e maliciosamente palavras abusivas contra Deus. Em Atos capítulo 3, do versículo 20 ao 30, Marcos, eu falei o quê? Atos, obrigado, vida. Em Marcos capítulo 3, do 20 ao 30, temos o relato em que Jesus expulsou um demônio de um homem surdo e mudo. E isto causou uma grande admiração no povo que já se preparava para recebê-lo como Messias. Os fariseus, então, afirmaram que ele operava por estar ligado a Belzebu, que era príncipe dos demônios. A acusação foi ligada diretamente a Satanás. E, no entanto, o poder que operava em Jesus era o poder do Espírito Santo. Estas acusações, portanto, foram gravíssimas, constituindo um pecado contra o Espírito Santo. Algo muito importante a ser notado é que nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas toda blasfêmia é pecado, como veremos a seguir. 1. Mentir à pessoa do Espírito Santo. Fala sobre Ananias e Safira. 2. Entristecer
o Espírito Santo, está lá em Efésios. Desejo e palavras impuras, amar as coisas do mundo, incredulidade, falta de oração, falta de meditação na palavra de Deus, apagar o Espírito Santo, tá? Nós vamos terminar nessa página aqui, 180, o batismo com o Espírito Santo. A gente prossegue na próxima aula, né? A gente vamos dar uma avançada boa na próxima aula, para a gente concluir esta matéria, a gente entrar na prova e entrar na penúltima matéria para a gente poder concluir o curso, tá? Essa aqui já está beirando o final, depois dessa aqui nós temos mais duas. Então, basicamente nós estamos aí entrando na última, na penúltima, né? Para entrarmos na última apostila para a conclusão do nosso curso com a graça de Deus, tá bom? Não deixem de assistir a aula, tá bom? Que essa aula edifique a sua vida, edifique a sua chamada, o seu ministério, que a pessoa bendita do Espírito Santo alcance você, alcance sua família de uma maneira muito especial e tremenda. Pai grande, Pai forte, Pai poderoso, estamos aqui, ó Pai, terminando mais uma aula de hoje. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é soberano. Toma, ó Pai, o congresso, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, em tuas mãos. Congresso, ó Pai, das mulheres, que eles possam, ó Pai, te adorar pela beleza da tua santidade, que vidas venham a se render. Usa, ó Pai, cada departamento que vai se apresentar, usa cada igreja que vai visitar, usa, ó Pai, quem vai estar louvando, usa quem vai estar, ó Pai, pregando, Senhor. Usa de forma estrondosa. Abençoa, ó Pai, a vida da pastora, ó Pai, Kelly, dando, ó Pai, vigor, dando saúde e restaurando, ó Pai, as forças e o vigor da tua filha, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu te vejo na próxima aula, querendo o bom Deus, em nome de Jesus.